há de se resolver esses conflitos provocados pelo Estado brasileiro, que é um Estado federativo, é um Estado, no Brasil, inclusive, tridimensional, né? Deu autonomia aos municípios, então é a única federação no mundo em que não se fala apenas de união e unidades federativas estaduais, se fala também de municípios, né? Ainda que possamos questionar a federação, alguns dizem que é um arremedo de federação, mas somos o que somos, não é? E temos que aperfeiçoar o Estado brasileiro, a sua estrutura, mas somos, e tem muita coisa boa, né? Obviamente, esse final da sua fala, capitão José Carlos Mendes da Costa, é claro que as Forças Armadas têm um projeto geopolítico, né? Um projeto estratégico. É claro também que para um projeto pensado globalmente, se pensa também o curto, médio prazo, né? No Pará mesmo há um debate onde deve ser implantada uma base da Marinha. Aí vai ser no Maranhão, vai ser no Pará. Se é no Pará, onde será no Pará? Próximo a Chaves. Esse debate está posto. Mas esse debate influencia no tema? Influencia, mas não é tão central, não é? O deputado Amin, nessa sua sabedoria do Estado oficialmente maior produtor de pescado do Brasil, mas que na prática perde para o Pará, né? Apenas a informalidade ainda é muito grande no nosso Estado. Em breve faremos ciúme aos catarinenses, quando contabilizarmos todo o peixe saído de forma ilegal dos nossos rios da Amazônia. Estou brincando. Na sua sabedoria, ele propõe, num relatório final, uma preocupação central com as áreas urbanas. Eu fui prefeito de Belém, capitão, e realmente Jordi, que é belenense, e atua no estado todo também, mas é belenense, sabe, foi vereador, sabe muito bem. É difícil administrar uma cidade em que você não tem poder, por exemplo, até poder de polícia para uma área que por ser da União, mas a União não tem condição de dar suporte humano e técnico para o controle de toda uma orla, como a orla de Belém, de mais de 30 quilômetros. E o que se vê são rios, às vezes, aos olhos das autoridades, sendo ensecados, muros sendo construídos ali no caminho de Quaraci, não é, Jordi? E a gente vai vendo, chama o Ministério Público, tenta agir. Eu, na condição de prefeito, vi um braço de um grande igarapé mata-fome, que desemboca na Baía do Guajará. Realmente a empresa fez um muro, começou a aterrar um braço de rio, aquilo deu um desespero, disse, meu Deus, eu sou prefeito e não tenho autoridade para impedir isso, né? E não conseguimos impedir. Então, são fragilidades, digamos assim, do Estado. Claro que as prefeituras também têm dificuldade, mas quando ela não tem autoridade, complica. Então nós fizemos um esforço através da Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém, que antes era metropolitana, e depois tornou apenas órgão municipal, foi criado ainda naquele período do Serfal, quando se criaram as regiões metropolitanas, na década de 70, não é? Sim, criada pela Constituição. Então, nós começamos a regularizar as terras. E aí vinha o SPU, mesmo tendo uma relação fraterna, cordial, mas cria um imbróglio, né? Imagina o que é um morador de um bairro, que é muito famoso, porque a Gabi Amarantos, ela não, nem nenhuma entrevista ela deixa de falar na Nação Jurunense, que é um bairro popular. A renda é talvez 60 e poucos % da população abaixo de um salário mínimo. Mas o povo tem uma paixão pelo bairro, mas sofre. Além do problema do alagamento, da infraestrutura, uma área de baixada, predominantemente de baixada, que eu tive a honra de contribuir para resolver vários desses problemas infraestruturais, mas as pessoas recebem o Laudeme e recebem o IPTU. Aí você expede um documento dizendo o lote é teu, e o SPU diz, não é teu, porque a autoridade é nossa. Temos que resolver isso. Não é por quê? Sabe por quê? Ainda esse final de semana, eu encontrei com o pessoal do SPU no Pará, até bem pouco tempo estava na frente da SPU, o deputado Lélio Costa, e disse mesmo, o trabalho que ele fez no Marajó, por exemplo, de regularização fundiária.
Mas se ele se dedicasse só ao Marajó, ele teria uma Portugal inteira. Então, liberar as áreas urbanas para a autoridade municipal é fundamental, é estratégico, para viabilizar planejamentos de longo prazo, resolver, pelo menos parcialmente, a crise urbana que é profunda, não é? Não há como fazer planejamento. No Belém, inclusive, tem um cinturão verde, realmente, que ele acompanha toda a primeira légua patrimonial. Então é assim, é o arco mesmo dos 6.600 metros, né, da légua, uma légua brasileira, né, a légua de Sesmaria. Então, a partir do Ver-o-Peso, uma espécie do bico da península, assim. E é uma área de várias instituições, incluindo as Forças Armadas e tudo mais, né? Aí a gente tem que entender qual é o papel, né? Se a gente reclamava antes, mas tem um lado bom, que sobra de verde, foi porque as instituições, não só as Forças Armadas, Companhia de Saneamento, Elétrica, etc., tomaram conta por um período porque eram áreas de segurança nacional. Se mudou, não vivemos mais no regime militar, se não há riscos à segurança, e há uma decisão, aí a gente discute. Essas áreas, elas estariam destacadas, para não haver conflito entre poderes, não é isso? Mas aquilo que está consolidado como área urbana, já ocupado, com moradores ali, recebendo recursos públicos, às vezes federais, estaduais, municipais, para obras de infraestrutura, não é justo que esse conflito permaneça, não é? Então, é apenas para expressar essa visão, não importa quem esteja à frente da prefeitura, acho que é independentemente de partidos, de ideologia. Não é à toa que eu, do PSOL, e o deputado Amin, do PP, temos tanta unidade nesse sonho, né, de construir uma saída para esse problema. Obrigado. O que me honra muito, deputado, coração.